Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos a mais um vídeo arrumando o carrinho do bagunça. Uma vez eu recebi uma pergunta, acho que é uma pergunta muito válida, muito coerente, de por que que esse carrinho tá sempre bagunçado. Bom, a verdade é que ele é o meu carrinho, caixa de entrada. É onde eu pego tudo que chega. Terminei de ler um livro, eu coloco aqui. Por quê? Eu acredito. Vamos falar de organização. Eu não acredito que seja possível você manter uma rotina de organização de uma forma impecável todos os dias. Vou ter que limpar meu óculos enquanto eu converso com vocês. Espera aí. Meu óculos está sujo e eu sou aquela pessoa cujo toque não me permite ficar conversando enquanto eu vejo a sujeira. Eu não acredito que seja possível manter uma organização 100% impecável todos os dias. A vida tem muitas demandas, às vezes a gente não acorda bem. Às vezes a gente acorda bem e vai fazer 200 mil outras coisas, e arrumar bagunça é a última que a gente quer fazer. E a rotina de uma casa, se você é responsável por ela exige isso, né? Tem pessoas que não são, tem, né, uma ajudante, tem, enfim, uma pessoa que fica responsável por isso, ou tem mais pessoas na casa, ou pior, tem mais pessoas na casa e aí por conta disso tem mais bagunças. Então, assim, cada um tem a sua estrutura de vida, cada um tem a sua realidade. Na minha realidade, eu não consigo todos os dias arrumar tudo. E às vezes eu termino de ler um livro, por exemplo, e eu não tô com saco de guardar aquele livro na hora, pegar uma escada, porque às vezes o livro fica num lugar mais alto, ou manter a proporção de organização do jeitinho que eu quero, colocar o livro no exato lugar que ele deveria estar. Às vezes é um livro que eu recebi, chegou uma caixa de compras, e aí para eu poder guardar aqueles livros eu preciso de tempo para reorganizar as prateleiras, porque eu não tenho mais espaço sobrando. Então eu me habituei, e isso já tem o quê? Uns 3 anos, desde que esse novo, né, essa nova estrutura da biblioteca existe, né, vai fazer 3 anos, eu me habituei a tudo que eu termino de ler, tudo que eu compro, tudo que eu tiro do lugar, eu coloco aqui. E deixo para o momento no qual eu tenho tempo, ou o momento no qual chegamos a um limite, eu deixo para tirar o dia, então, para poder arrumar aquilo. E hoje, então, é esse dia. Hoje é sábado, temos encontro do meu clube Tertúlia. Hoje nós vamos conversar sobre o livro Vestígios do Dia. Inclusive, esse é um dos motivos para eu querer arrumar aqui, porque vai ficar feio o fundo na hora que eu estiver encontrando com o pessoal na gravação do vídeo. O meu livro tá em algum lugar, eu preciso achar, que eu já terminei a leitura e eu coloquei ele aqui. Eu espero que ele esteja aqui, porque se eu não tiver, eu não sei nem onde ele tá. Então, nós vamos hoje juntos arrumar esse cantinho. Inclusive, deixa eu falar uma outra coisa antes da gente continuar. Eu quero agradecer muito, de verdade, do fundo do meu coração, todo o carinho que eu recebo de vocês em forma de comentários. Gente, eu não me lembro qual foi a última vez em que eu recebi algum comentário que me deixasse chateada. Às vezes um vídeo dá uma viralizadinha, fica muito hypado, chega a mais pessoas, mas são pessoas que estão de passagem e às vezes elas realmente fazem um comentário ou outro infeliz. Mas isso, assim, tem se tornado cada vez mais raro. Então eu fico muito, muito feliz, muito grata por a gente ter criado um nicho, pra gente ter criado uma redoma na qual todos nos sentimos bem. Vocês que sempre me falam que gostam de assistir meus vídeos, que, né, gostam do tom da minha voz, que gostam da leveza das coisas, eu fico feliz por, ao ocupar um espaço da vida de vocês em termos de tempo, conseguir de alguma forma levar algo legal. E eu fico muito grata por vocês estarem aqui sempre trazendo comentários legais, dicas legais e essa troca. A única coisa que eu queria fazer é pedir desculpas por não conseguir respondê-los à altura. Eu não consigo, gente, de verdade. Às vezes eu sento, vou lá, curto, mas eu sempre me sinto em débito, porque eu não queria só curtir, eu queria estabelecer o diálogo. E eu não consigo, gente. Ó, eu sou uma pessoa sozinha, tenho meus filhos, que são animaizinhos, então eles têm as demandas dele. Tenho várias frentes de trabalho na minha vida. Eu dou aula em escola particular, na vida real. E na vida virtual, eu trabalho com um monte de coisa, não só com produção de conteúdo. Então, infelizmente, eu ainda não consegui me organizar e tampouco terceirizar algo da minha vida a ponto de sobrar espaço para que eu, com qualidade, responda a vocês. Tá? Mas eu juro que uma hora eu vou conseguir. A gente vai achar um meio termo para isso. Deixa eu tirar essa cordinha que ela tá me incomodando. Nós vamos achar um meio termo para isso. Essa cordinha ela é boa para ficar com óculos de pendurado e aí, né, na hora que precisar utilizar. Mas
Na hora que ele tá na cara e eu não preciso ficar tirando, ela me incomoda um pouco. Pronto, agora eu tô mais livre. Então eu peço desculpas por isso, tá? Eu queria muito respondê-los à altura e eu fico sempre me sentindo em débito e, assim, com peso de consciência danado, porque eu penso, poxa, qual a lógica? A pessoa fala comigo, eu nunca respondo, uma hora ela vai parar de falar comigo e eu não quero que isso aconteça, porque eu gosto de ler os comentários de vocês, tá? Mas uma hora eu vou achar um caminho possível para que a gente faça essa troca de forma com qualidade entre todos nós, tá bom? Mas eu quero agradecer a presença de vocês aqui, assistindo meus vídeos e deixando esses comentários tão carinhosos. Ou às vezes só a curtida. Só não, né? Porque ela já conta bastante. A curtida, a inscrição de vocês, quando vocês hypam, quando vocês comentam. Isso, né, incentiva, claro, na produção de conteúdo, porque se eu estivesse falando com ninguém, eu não estaria aqui mais fazendo vídeos. Mas também me ajuda na questão do engajamento, que a gente sabe que é muito importante também para o crescimento do canal, embora eu pense, meu Deus, quanto mais esse canal crescer, menos conta eu vou dar. Então, um lado meu quer muito que cresça, o outro lado meu eu fico um pouco assustado com isso. Pois bem, inclusive vocês sabem que esses dias eu recebi uma lembrança do Instagram e o meu canal, ele, 11 anos atrás, tinha 14 mil pessoas. Aí eu fico pensando, gente, se eu tivesse continuado, onde que eu estaria hoje em dia? Será que eu teria sobrevivido com será que eu teria sobrevivido com saúde mental a essa realidade? Não sei, não sabemos. No final desse vídeo eu quero contar uma novidade, que eu vou colocar aqui no título. Pode ser até que você tenha vindo assistir só por conta disso. Mas eu tenho uma novidade tão legal, nós temos um novo membro na família. Quem me segue no Instagram já sabe. Então vocês, em breve, vão ver mais uma pessoa participando dos vídeos. Mas daqui a pouco eu mostro ele pra vocês, que agora ele tá mimindo, tá bom? E vamos então, antes, sempre muito importante, agradecer a minha parceira maravilhosa e incrível, que é a Insider, que sempre me veste nos vídeos e na vida real o tempo inteiro, gente. Inclusive, vou contar pra vocês, essa semana eu me desfiz de uma tábua de passar roupa que eu tinha aqui no meu apartamento, que eu já não usava muito, porque eu já estava muito adepta de, a vida que desamasse a roupa, a vida que amassou, a vida que desamasse. E eu saía com roupa amassada mesmo. Eu já cheguei a encontrar com a minha mãe, ela falou, Juliana, pelo amor de Deus, você não vai passar essa roupa? Não, não vou passar. Mas eu tinha uma tábua para as emergências. E desde que a Insider entrou na minha vida, há um ano, que eu não tiro nem a tábua do lugar dela. Porque como na minha roupa, né, não só de vídeo, não só aqui, quando vocês me veem, mas no restante do tempo da minha vida é 90% Insider, eu já tenho reduzido bastante o meu armário, tirado coisas que eu já não estou usando mais e doado. Inclusive, com essas enchentes recentes aqui de Juiz de Fora, eu fiz mais uma nova limpa no meu armário. Então, praticamente só tem Insider lá. E a Insider é uma peça que não precisa passar, gente. Você tem noção? Todas as peças que eu tenho da Insider, nenhuma delas precisa passar, porque elas desamassam no corpo. Né? Algumas realmente saem amassadinhas, você coloca lá no varal, elas vão desamassando. Se você tirar da mala, por exemplo, tirar do armário que tiver, né, muito desarrumada, ela vai estar um pouquinho amassada, ela desamassa no corpo. Mas tem peças que sequer amassam, seja no armário, seja na máquina, seja na mala, como por exemplo essa aqui, que é o meu casaco favoritíssimo deles. Eu abri meu armário agora, até contei, falei, caraca, eu acho que eu só não tenho duas cores de toda a cartela de cores, que se não me engano são 8 cores. E essa aqui é nova, essa aqui vocês ainda não tinham visto, a Wingsuit. Essa é a Wingsuit, tá? Então quando você for procurar lá, clicando na caixinha de informações desse vídeo, no meu link, que já aciona o meu cupom de desconto para você lá no Insider, você vai ver a Wingsuit, que é o casaco, assim, maravilhoso deles. Hoje aqui em Juiz de Fora tá frio, estamos em março, mas né, as águas de março estão fechando o verão, então tá friozinho. E aí eu coloquei essa roupinha linda, maravilhosa, que eu amo. Essa aqui, que vocês não conhecem, é a cor Ivory. Ela é uma cor que de vez em quando some lá do catálogo, fica só, né, para você encomendar ou meio que em pré-venda, assim, porque deve ter muita saída, né, porque a cor é linda. Eu arriscaria dizer que é um verde. Será que a Insider vai me perdoar se eu falar isso? Verde lésbico? Eu adorei, porque a minha cozinha, ela é nesse tom de verde, aí uma menina falou, Juliana, esse é o verde lésbico, eu nem sabia o que significava isso. Então eu acho que mas é Ivory lá no site, tá? Você vai procurar por Ivory.
E ai, gente, ela é muito linda. É assim, eu não posso falar que ela é minha preferida, porque todas as cores delas, da Insider, nesse casaco, são minhas preferidas, assim. E eu gosto de uma coisa que elas me permitem, que é fazer um jogo, assim, de cores, de contraste, sabe? Então, por exemplo, eu tô com a wide leg, que é essa calça que já vai sair correndo atrás de mim, azul. E aí eu coloquei com essa blusa e ficou bonito, porque tem 2 blocos de cor distintos, né? E eles dão uma chamada legal, assim. Então, uma coisa interessante do catálogo da Insider é exatamente isso. São cores, gente, muito coringas, para vocês fazerem combinações entre as próprias peças da loja, ou, claro, com outras peças. Porque, por exemplo, a wingsuit com uma calça jeans também fica show de bola. Clica no link, vai lá conhecer as peças da Insider. Se você... Uma menina colocou um comentário, uma moça colocou um comentário que eu achei muito legal, que ela falou assim, praticamente todos os influencers que eu sigo fazem propaganda da Insider, mas você é a única que me faz ter vontade de comprar. Eu acho que é porque eu uso, né? Eu não tô só fazendo propaganda. No dia que eu parar de fazer propaganda da Insider, eu vou continuar usando, porque ela é realmente a peça real da minha vida. Eu me apaixonei, me encantei por tudo que ela oferece de praticidade, de conforto, que são coisas essenciais para mim. Eu quero me sentir bonita? Quero também, mas se eu tiver que abrir mão do conforto, ou se eu tiver que abrir mão da praticidade, aí eu prefiro, né, fazer outra escolha, não só da beleza. Mas ela consegue unir isso tudo, a estética, a praticidade e o conforto. Então, eu acho que eu passo para vocês a verdade quando eu falo da Insider, porque ela é realmente uma peça que faz parte do meu dia a dia e que, mesmo que eu não fosse parceira, eu escolheria para comprar, para ter no meu armário, para fazer parte da minha rotina. Sou parceira e muito grata por isso, então Insider, mais uma vez, muito obrigada pela parceria de vocês em mais um vídeo aqui neste canal. E a vocês que me acompanham também, muito obrigada aí por me escolherem quando vou escolher a Insider. Já que tem tanta gente que faz propaganda deles, eu fico feliz que vocês cheguem até a marca interessados por conta da minha. Muito obrigada por isso, tá? Sem mais delongas, vamos arrumar essa bagunça, porque vocês querem conhecer também o novo membro da família que eu sei. Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu celular e dei um toquinho. E como sou eu que faço tudo aqui na minha casa, eu tenho que ficar atenta, porque às vezes é alguma urgência. Bom, vamos lá. Eu não sei se esses livros apareceram em algum outro vídeo, porque eu não tinha tirado do carrinho, eu acho que não. E eu tô devendo fazer um vídeo pra vocês sobre o crochê. Acho que tá na hora, né? Inclusive porque chegaram essas 2 novidades que eu acredito que eu não tenho mostrado nos últimos vídeos. Esse aqui é de uma artesã brasileira, a Anne Galante. Ela faz muitas peças de vestuário, que não é algo no crochê com o qual eu me sinta ainda à vontade para fazer, embora eu tenha feito as minhas tentativas. E ela tem muitos cursos online e tal, e ela lançou o primeiro livro, que é o Agulhitas Ativar. Não, Agulhas Ativar, é porque ela chama seguidoras de agulhitas. Agulhas Ativar, crochetando roupas com Anne Galante. E realmente tem peças lindas aqui. O que pegou pra mim nesse livro, que é a dificuldade que eu tenho com receitas de crochê, como eu aprendi com amigurumi, eu não sei ler qualquer gráfico. Então, por exemplo, quando é assim a receita, eu não consigo. E normalmente peça de roupa é assim. Eu consigo mais quando é um padrão que utiliza-se no amigurumi. Então, eu não sei se eu vou conseguir algum dia fazer as peças daqui, gente. Mas eu gosto muito de valorizar e incentivar as artesãs brasileiras. Eu gosto muito de ter esses livros, né, na minha biblioteca pessoal, porque quem sabe um dia eu consiga ler esse tipo, então eu já tenho o livro guardado. E sobretudo porque quando são publicações, esse saiu pela editora Olhares, que é uma editora boa, mas eu sei que tem algumas publicações que às vezes saem de catálogo, ou porque não teve saída, ou porque, enfim, né, não fizeram reedição e esgota. Então eu não gosto de correr o risco de não conseguir comprar depois, sabe? Por isso que eu tenho praticamente todos os livros de artesãs brasileiras da área do crochê e algumas até do tricô. Até fio de malha, que é algo que eu não faço muito. Inclusive, deixa eu contar uma coisa legal. Acho que esse ano essa novidade ainda aparece aqui, mas eu fiz a revisão de português de um livro de uma bordadeira brasileira. Vai ser o primeiro livro de bordado em português, que tá uma obra de arte. E aí, quando lançar, eu mostro a novidade pra vocês. Eu tô muito feliz por isso. Bom, também comprei esse aqui, eu tenho todos dela. É a... Eu sempre esqueço o nome, é a Carla Mitrani. A Carla Mitrani é uma argentina que mora no Reino Unido e ela tem as receitas mais lindas de amigurumi que existem. Ela é, pra mim, assim,
a referência. Se você quer aprender amigurumi e quer ter uma biblioteca de boas receitas, você vai direto nos livros dela. Alguns já foram traduzidos para o Brasil, outros não. Esse aqui ainda não foi porque ele acabou de ser lançado. Eu comprei em pré-venda, mas, gente, ficou tanto tempo por enviar na Amazon Internacional que eu desisti, pedi o dinheiro de volta, fiquei esperando ele sair, ele saiu na semana seguinte, eu recebi. E nem paguei diferença exorbitante de valor de pré-venda para valor depois. Inclusive, eu ando tomando um ranço de comprar livro em pré-venda que vocês não fazem ideia, tá? Eu tô quase parando, assim, sabe? Eu não quero mais participar também de apoio coletivo. Estou repensando essas coisas da minha vida, mas vou deixar pra gente conversar sobre isso quando eu estiver cozinhando, né? Que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Ah, eu também adoro, porque me deixa mais livre, assim. Inclusive, eu tenho até pecado um pouco aqui no canal, porque eu não tenho feito muito vídeo teórico, né? Eu tô fazendo mais vídeo assim à vontade, sem ficar focando muito em ensinar, em informar, porque afinal de contas meus cursos fazem isso também, né? Mas é porque no ano passado eu fiz muito isso. Eu sei que muitos de vocês chegaram aqui por causa desse perfil de vídeo. E às vezes eu falo, poxa, eu podia voltar a fazer pelo menos um ou outro, mas é porque eu gosto muito desses no qual eu me sinta mais à vontade para bater papo. Que eu acho que é isso que é o gostoso aqui do YouTube, é a gente fazer essa troca. Mas enfim, e aí a Carla Mitrani lançou esse aqui, que é uma versão autorizada das receitas baseadas nos personagens da coleção, né, do Peter Rabbit, como é que ela chama? Beatrix Potter, que é esse coelhinho maravilhoso. Vocês sabem que eu tinha uma receita, eu cheguei a fazer ele já, que não era autorizada, de uma crocheteira brasileira muito boa, mas que se baseia em personagens que existem, mas que ela não tem os direitos autorais pra isso, né? Porque aqui, no caso, ela tem. E aí ela fez todos os personagens. Gente, eu tô doida pra fazer essa Mamãe Ganso. Mas aqui atrás estão todos, ó. Deixa eu ver se eu tô mostrando direitinho pra vocês, que às vezes eu peco nisso. A ratinha, eu não sei que bicho é esse que eu esqueci. Enfim, ah, gente, todos aí, ó. Além da Carla Mitrani, eu também gosto da Ian. A Ian tem uma coleção de livros de crochê que é o Pica-Pau. Vamos fazer o seguinte, no vídeo sobre crochê eu entro mais em detalhes, mostrei então as coisinhas que chegaram aqui, vamos continuar, porque senão esse vídeo não vai acabar nunca. O que nós temos aqui? Tá na hora de guardar os ratos. Ah não, tá na hora de guardar não, a minha cabeça. O encontro sobre os ratos do Travessia vai ser dia 26, então ele ainda tem que ficar ali, eu vou deixar ele aqui que depois eu ponho de volta. E aqui tá o roteiro de leitura, que eu já mostrei para vocês também, né, da Crisanteme, que foi mês passado, e do São Bernardo, que foi em janeiro. Eu tenho que imprimir o dos ratos também, vou até deixar ali para eu lembrar. Então não está na hora de guardar os ratos. Ó, semana passada nós tivemos o segundo encontro para conversar sobre esse livro aqui, Literatura Ontem, Hoje e Amanhã, da Marisa Lajolo. Esse livro, gente, ele é uma preciosidade, porque ele entra em conceitos literários, só que de uma forma muito acessível. E eu confesso que eu gosto muito mais de autores da teoria literária que são acessíveis, que são palatáveis, porque eu acho que você pode teorizar sobre qualquer assunto, sem precisar ser pernóstico, sem precisar ser erudito demais a ponto de excluir os leitores. Eu gosto da democracia teórica. Eu gosto da teoria acessível. Por isso que eu gosto de Afonso Romano de Santana, do Humberto Eco, da Marisa Lajolo, da Regina Zilberman, da Regina Dal Castanho, que são teóricos da literatura que se fazem entender. E eu tô falando mais de contemporâneos, assim, né? O Afonso, que faleceu, mas os outros todos que eu citei, Humberto Eco também, que faleceu recente, mas assim, tem os mais antigos, né? E dentro dos mais antigos também tem uma galera que é acessível. E a Marisa Lajolo, que tá viva, né? E eu tive a oportunidade de conhecê-la num congresso na Abralic, em Belém do Pará. Marisa Lajolo é uma diva, rainha maravilhosa. Então ela tem esse livro que tenta definir o que é literatura dentro dessa discussão de esse livro é ruim ou esse livro é bom, né? Para além, lógico, da questão argumentativa do gostei e não gostei. Mas definir mesmo o que é literatura, sem entrar, por exemplo, nas discussões mais teóricas e mais pesadas, como Terry Eagleton, Antoine Compagnon, Antônio Cândido. Ela não chega lá. Na verdade, eu até acho que ela vai além sem parecer que está indo, porque ela discute a questão contemporânea, os livros, né, que a sociedade acha que são lixo, embora ela não cita como exemplo Harry Potter, mas quando o Harry Potter sai, né, você tem todo um viés assim de olhar para ele com um certo, né, estranhamento, não gostar muito, e mostrar como é que esses livros podem ou não se tornar clássicos, atemporais e tal. Enfim, é um livro divertido, inclusive, porque a linguagem que ela usa aqui é uma linguagem bem engraçadinha e tal. A galera que tá lendo tá gostando muito.
A gente já teve 2 encontros sobre ele. Ele é publicado pela editora Unesp, que é uma grande parceira minha, inclusive, né? É uma editora que não larga a minha mão e eu também não largo a mão deles, né? Por algum motivo muito estranho, as editoras não gostam de mim, não sei por quê. Será que é porque eu trago verdades e não me vendo? Talvez. Enfim. Mas a editora Unesp tá comigo desde sempre. Antes de ser minha parceira, ela já é uma editora que faz muito parte da minha biblioteca pessoal, por conta do catálogo que eles têm de teoria literária. Então eu tô olhando para cá porque praticamente essa prateleira toda aqui, sei lá, 50% dela é Unesp. Porque eles têm muita coisa dentro do terreno da crítica literária, dos estudos literários. E aí, né, no ano passado a gente fez essa parceria de bater um papo mesmo aberto. Então esse segundo encontro ele foi acessível para quem quisesse participar, viu? A gravação dele é que fica dentro da minha comunidade de apoiadores do canal. Inclusive, um beijo para todo mundo que apoia o meu canal. Muito obrigada por vocês tornarem possível a produção de conteúdo literário com retorno, né? Porque, como eu não sou uma grande influencer, não ganho dinheiro com o YouTube e não tenho 500 mil parceiras que me pagam para ler seus livros e parecer que eu estou lendo de forma desproposital e amei, como eu não sou essa pessoa, né? O fato de ter vocês me apoiando me ajuda bastante, tá? Então, muito obrigada. E aí, o vídeo gravado, ele fica acessível só para os apoiadores. Mas o encontro ao vivo aberto, ele é aberto para quem quiser participar, viu? O terceiro encontro deve acontecer mês que vem, em abril, né? Porque o segundo aconteceu agora em março. Aí, assim que eu fechar a agenda, eu divulgo lá no meu perfil do Instagram. Lembrando que no dia do encontro, eu coloco nos stories o link, tá? Você pode se organizar vendo a data dele na agenda, deixar guardadinho na sua agenda para participar. E aí, no dia do encontro, faltando 10 minutinhos para ele, eu jogo nos stories para quem quiser entrar, tá? E lógico, né? Se você tá na minha comunidade, o link fica lá, mais fácil até de acessar pelo Telegram. Então, ele continua no carrinho, porque a leitura dele continua. Vou deixar aqui do lado. Eu li no mês passado, junto com o pessoal que me apoia na comunidade, porque nós temos, dentro da comunidade, além das milhares de coisas que tem, nós temos um clube de leitura, com livros que são selecionados lá por nós, no encontro ao vivo, cada um fala a gente coloca uma lista com 5, e aí a gente faz uma votação de 24 horas e lê o livro. É muito gostoso, gente, vai fazer um ano que nós estamos nessa comunidade, e a gente leu cada coisa diferente, sabe, assim... Foi muito gostoso, porque a gente vai de Saramago a Walter Hugo Mãe, de Luiz de Pirandello a Alba de Céspedes, de Itamar Vieira Júnior a... Nossa, tô tentando lembrar mais o que a gente leu. A gente leu um que era não ficção, que eu esqueci o nome da autora. Clar. Aquele Monstros, o Dilema do Fã. A gente tá lendo muita coisa interessante, viu? Tá sendo muito legal. Inclusive, eu tô tendo a oportunidade nesse clube de ler coisas que estavam até no meu radar, mas que talvez eu fosse demorar para ler. Como, por exemplo, Luiz Pirandello. Luiz Pirandello era um autor que eu gosto muito dos títulos dos livros dele, então era um autor que eu tinha bastante interesse, mas nunca apareceu oportunidade. E nós votamos nesse aqui no mês passado, Nenhum e 100 mil, e eu fiquei obcecada. Eu amei esse livro. Gente, se você gosta de Clarice Lispector e de Machado de Assis, você vai amar isso aqui, tá? Fiquei obcecada com o Pirandello. Eu não sabia, mas eu já tinha um livro dele aqui em casa, daqui a pouco eu mostro. Mas, enfim, aí por conta desse livro aqui, eu comprei vários outros dele que vão aparecer aqui ao longo do carrinho, porque eles foram chegando e eu fui espalhando ali. Então, esse aqui que é uma peça, né? Que é o Assim É, se lhe parece. Adorei esse título. E essa edição tá tão bonitinha. De que editora que é? Tordesilhas. As folhas da Tordesilhas costumam não ter uma vida muito longa, não, mas as edições são bonitas. Então, nós temos essa peça, que eu quero ler logo, porque a peça é uma coisa que a gente consegue ler, né, mais rápido. Então, vou deixar aqui. E vou botar a Ferrante de volta no lugar dela, porque eu sigo na leitura. Tivemos o encontro também, né, o segundo encontro sobre o Desencalhando Ferrante, que foi muito legal. Obrigada se você participou do encontro, muito obrigada pela sua presença. Se você está ensaiando começar a ler, vai, a gente tá de mão dada, tá tão bom, nossa, tão leve, porque não é um clube, gente, não é pago, não tem obrigação, não tem aula, não tem nada, é uma coisa leve, tá? É um negócio bem descompromissado e tá sendo muito gostoso essa troca ali. E aí a gente combinou que o próximo encontro vai ser pra gente falar do volume 1 todinho. Então todo mundo que tá lendo o volume 1, que nem eu, vai terminar ele logo. Então eu tô na página 174.
E aí a minha meta agora é acabar com ele logo e, claro, gravar nos vlogs pra vocês, que vocês estão gostando também e eu fico muito feliz por isso, viu? Gente, esse livro tá muito esse vídeo tá muito gratiluz, né? Eu vou botar a Ferrante ali no lugar dela e vou aproveitar até pra arrumar essa bagunça que tá aqui, porque isso aqui tem que voltar, então vou botar ele de volta no lugar, aí eu já vou falar dele. Que era pra estar no carrinho, mas o carrinho tá tão cheio que não deu. É o Clarice na Memória de Outros, um livro organizado pela Nadia Batella Gottlieb. Esse livro saiu tem uns 2 anos, eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre ele. Quem gosta de Clarice, gente, esse livro aqui é imprescindível, porque ele reúne entrevistas de várias pessoas falando sobre a relação delas com a Clarice, pessoas que foram próximas, que conheceram, etc. Ou pesquisadores. E aí eu peguei esse livro para reler, na verdade, a entrevista com a Olga Borelli. A Olga Borelli foi uma amiga próxima da Clarice, né, no final da vida, e ela que é responsável pela estruturação e organização de Água Viva, A Hora da Estrela, Um Sopro de Vida e A Bela e a Fera, que são os 4 livros últimos, né, os 4 últimos livros do final da vida da Clarice, sendo que Um Sopro de Vida e A Bela e a Fera, ou A Ferida Grande Demais, são obras póstumas. Então, assim, dependeram muito da Olga Borelli, né? Assim como Clarice em vida dependeu dela. E aí eu reli porque eu queria lembrar o que a Olga Borelli fala sobre a estruturação que ela fez de Um Sopro de Vida Pulsações, que é um livro que eu estou lendo para o meu clube de leitura Lendo Clarice em Ordem Cronológica. Se você quer ler Um Sopro de Vida Pulsações comigo, aproveita que a gente está fazendo a leitura agora, neste momento. Como é que funciona? Não tem encontro, não tem nada, tá? Ou melhor, tem muito. Eu leio uma meta de páginas, de capítulo, de partes, e gravo áudios para o Telegram, para você ouvir a hora que você quiser. Então o ritmo de leitura ele é seu. O que você tem lá é a fonte dos meus áudios para você ouvir, enquanto lê ou depois que tiver lido, né? Você escolhe, ou ler antes, você escolhe a ordem. Tá lá a identificação de que parte que é, e aí você vai escolhendo a ordem. Eu comecei Sopro de Vida essa semana, deixa eu ver quantos minutos de áudio já tem lá, só para vocês entenderem como é que funciona. Esse é o ano 4 desse clube, viu, gente? Nós estamos desde 2021. É porque a minha contagem de ano não estabelece a cronologia de meses, não. Ela é minha, particular. Nós já temos 10, 15, 16, 17, 28, 29, 40 minutos. 40 minutos de áudio no Telegram. Nossa, isso tudo já sobre esse livro. Cara, que legal, nem sabia. Então, só pra você entender como é que funciona, ó. Tanto Água Viva quanto A Hora da Estrela, Um Sopro de Vida e mais outros 2 contos, tudo ao mesmo tempo. E é interessante. Dar luz ao livro que estava não inacabado, mas que não estava pronto. Então, não há evidências, e nas entrevistas da Olga ela não fala isso, que ela tenha feito alguma alteração ou alguma inserção. Ela só organiza o que já existe, tá? E aí, eu queria ler uma entrevista não, né? Trechinhos que eu separei pra vocês, de uma entrevista que a Olga Borelli deu no ano. Ele é tipo um podcast, eu ia botar aqui, mas vai ficar chato de ouvir, né? Eu tinha que ter colocado, inclusive, perto do microfone, whatever. Então, se você quiser ler Um Sopro de Vida, a gente já tá nele, tá? Nós estamos lendo em ordem cronológica desde 2021, já passamos por todos os romances e contos até 1977. É 79 esse aqui? Esqueci o ano. Enfim, chegamos nele, finalmente. Para trás, nós deixamos só metade do livro de crônicas, que eu ainda não terminei de ler, porque a leitura dele, assim, direta, é bem massiva, é bem chata, sabem? Massiva não, exaustiva, é bem chatinha. Então eu fiz uma pausa, né, e tal. Nós lemos os de cartas já. Da literatura infantil dela ficou faltando um, que é o Como Nascer nas Estrelas, 12 Lendas Brasileiras, mas na cronologia ele, inclusive, é depois desse, então tá tudo bem. E é isso, tá? Então tá bem legal. A gente tá terminando na cronologia das publicações da Clarice, depois já tem uma meta para continuar nesse universo clariciano. Se você quiser entender como é que funciona com mais conteúdo, eu tenho o Leio Clarice. O Leio Clarice, ele é a leitura orientada da Clarice Lispector, que parte desses áudios, mas aí você também tem um livro, um e-book para você acessar com um roteiro de leitura comentada de cada capítulo ou cada parte do livro. O primeiro já foi lançado no ano passado, que é o Perto do Coração Selvagem. Vou deixar o link na caixinha de informações para você, né, adquirir por um preço super acessível, tá? E aí você tem acesso vitalício aos áudios e você baixa o e-book, imprime se você quiser, ou se você quiser pode comprar ele também comigo, impresso, que eu também vendo. Eu não sei se tem ele por aqui, eu acho que não. Eu vendi o último que eu tinha, mas aí você pode encomendar e tal, enfim, é bem legal, tá, gente?
É um conteúdo que eu tenho bastante orgulho de ter feito, afinal de contas, estudo Clarice desde 2000. Eu leio Clarice desde 1994, mas eu estudo Clarice desde 1999. Então, tá aí a minha bagagem, que, obviamente, ainda carece de muitos dados, porque estamos sempre nos aprimorando, né, nos estudos da área, e ainda mais sobre Clarice, que é, né, impossível de se terminar. Então é isso, estamos num sopro de vida, ele segue no carrinho porque é leitura em andamento. E aí também por causa de um sopro de vida, mas esses aqui eu quero guardar, eu já tirei também esse aqui, que é a biografia maravilhosa que a Nadia Matela Gottlieb fez sobre Clarice, que é o Clarice, Uma Vida que se Conta. Essa minha edição é antiga, mas existe uma nova até mais bonita, com capa dura e tal, com algumas alterações, mas eu fui nessa daqui, que já tinha as minhas marcações do passado, que eu queria ler a parte da Nádia sobre o sopro de vida também, para me preparar para esses áudios. E aí eu acabei pegando, mas aí eu achei meio chato e parei. E já é a segunda vez que eu abandono esse livro, gente, que é um livro do Júlio Lerner, falando sobre o percurso que ele faz, que ele vai a Chechelnik, eu nunca sei, ele vai à Ucrânia, na cidade natal da Clarice, para, enfim, fazer algum percurso lá de pesquisa. Ele fala também sobre a entrevista que a Clarice deu para ele na TV Cultura, em 77, que é o ano que ela morre. Essa entrevista que tá na internet, e eu já falei muito sobre ela nos meus áudios do grupo, mas eu repito aqui, essa entrevista ela não pode servir como referencial para a gente conhecer a Clarice, porque ali é uma mulher que tá doente, depressiva, morrendo, não tinha sido diagnosticada, mas já estava bem doente, né? Ela morre de câncer. Enfim, então assim, aquela entrevista ela não é o melhor exemplo que a gente pode ter sobre a pessoa Clarice Lispector. Mas aqui ele vai explicar, inclusive, sobre a entrevista, né? Porque quem assiste percebe que existe uma sensação de que o entrevistador tá um pouco despreparado, né? E não é porque a Clarice pegou ele no susto. Ele já vinha convidando ela para aquela entrevista há muitos anos, e ele do nada, um dia ela estava no prédio, mandou ligar para ele na sala dele e falar: olha, eu vou dar a entrevista. E aí ele fala: gente, eu não estava preparado, mas eu tinha anos que eu estava tentando entrevistá-la para o meu programa, ela nunca aceitava, eu não podia perder a oportunidade. Então você vê que tem uma coisa ali bem estranha na entrevista deles. Aí eu tirei para reler, mas eu não gosto muito do livro, não. Eu acho ele meio chatinho para leitura, assim, sabe? Isso aqui, jogar fora. Vocês também têm apego a caixas? Porque assim, essa caixa bem fuleira da Estrela, ela não reproduz na íntegra como eram as caixas da boneca Moranguinho no passado. Então, ao mesmo tempo que eu quero guardar, eu não quero. Porque eu comprei, gente, a cerejinha. Pena que elas não vêm com cheirinho. Eles vão lançar agora cafezinho, vocês viram? E aí, a criança que mora em mim, que teve algumas bonecas da coleção Moranguinho, mas se desfez na vida adulta, se arrependeu profundamente na velhice. Ai, gente, eu falo que eu sou velha, eu tenho 46 anos, tá? De vez em quando eu erro minha idade, eu tenho 46, mas eu falo às vezes 47, desde que eu fiz 46 que eu tô falando 47. Mas a criança que mora em mim, ela tem saudade de algumas coisas da infância. Eu até fiz uma crônica sobre isso lá na comunidade. Uma das coisas que na comunidade toda semana é uma crônica que eu faço. E essa daqui eu ganhei da Consuelo, minha amiga querida, que era uma seguidora e hoje é uma amiga. Ela me deu uns 2 anos já no meu aniversário. E aí, gente, vocês não sabem da maior. O Popodo, a Agatha derrubou ela de madrugada. O Popodo veio aqui no escritório e amputou a mãozinha dela. Eu ia comprar outra, mas deixa, essa boneca tem a historinha dela. Enfim, então a caixa tá aqui porque eu comprei a cerejinha essa semana e eu tenho que jogar a caixa fora. Vamos jogar a caixa fora? Vamos! Você consegue? Consegue! Pronto, joguei. Continuando. Ó, leitura que tá finalizada desde o início de fevereiro e eu ainda não guardei, então está na hora de fazer isso. Nego Tudo, da Andrea Del Fuego, já até falei dele em outro vídeo, só não guardei ainda. E compras recentes, ou recebidos. Esse aqui é um recebido da parceira, editora Unesp maravilhosa. Deixa eu tirar ele do saco. O livro chama Anônimos, a performance de identidades ocultas, do Thomas de Gloma. Com a vigilância digital e a exposição pública tornando-se cada vez mais intrusiva ou intrusivas, as relações entre identidade, privacidade e poder se complexificaram como nunca antes. Neste livro, Thomas de Gloma oferece uma análise sociológica sobre as diversas formas e funções do anonimato, investigando como e por que indivíduos e grupos escolhem ocultar sua identidade ou são compelidos a isso. Entenderam por que eu pedi ele, né? A editora Unesp permite que a gente escolha o livro que a gente quer receber.
o que é algo que muitas editoras não fazem, que também me deixa sempre muito com o pé atrás. Eu praticamente não me inscrevo quando as editoras abrem parceria. Eu me inscrevi esse ano em duas só, que são editoras que eu tô sempre comprando os lançamentos deles. Então eu até me interessei, porque eu falei, poxa, né? Eles enviam normalmente os lançamentos, mas não fui contemplada. Por que será? Enfim. Aí, mas a grande maioria das editoras envia o que quer, né, gente? Aí também é fogo, né? Você ficar recebendo livro que você não vai ler. Ou que você não tem interesse nenhum nele. A Unesp deixa a gente escolher, então eu escolhi esse aqui porque é uma temática que eu gosto. Eu gosto muito de pensar a vida contemporânea, assim, essas mudanças todas que a gente está sentindo. Esses dias eu estava conversando com o Rogério sobre como que nossa geração, 40 a mais, ela está sendo... nós somos a geração Z, eu sempre esqueço qual que é a letra do alfabeto que a minha geração permite, que a minha geração pertence. Mas a nossa geração, ela tem sofrido muito por essas mudanças, porque a gente não nasce no digital, a gente aprende a usar o digital, e então isso nos tira muitas coisas em relação àqueles que nasceram do digital, né? Isso nos coloca numa situação, eu não sei, talvez de deficiência ou de maior dificuldade, mas ao mesmo tempo de maior crítica, mais fragilidade também. Então, enfim, a gente estava conversando sobre isso. Ou seja, é algo que eu gosto muito de pensar sobre. E aí, livros com essa temática me interessam. Aqui, a questão do anonimato pega numa sociedade em que é impossível você ser anônimo, né? Ao mesmo tempo, a internet possibilita que no anonimato você se esconda para fazer o que você quiser. É uma loucura isso. Então, recebido da editora, tenho que guardar, porque eu não pretendo fazer a leitura dele agora. Compras. Comprei na Amazon Derrubar Árvores, do Thomas Bernhard. Eu nunca li nada dele. Eu acho que eu tenho outro livro dele, mas eu nunca li nada dele. Por que eu comprei esse livro? Porque nós estávamos no encontro da minha comunidade e acho que foi a Jamile. Foi a Jamile? Eu acho que foi. Vou até colocar o link do YouTube dela aqui. Jamile tem um canal. Jamile é uma médica que ama ler, uma querida. E ela é uma apoiadora da minha comunidade, está sempre participando dos nossos encontros. Eu acho que foi a Jamile. Se não foi, gente, depois vocês me corrijam aí. E eu peço desculpas para quem foi se eu estiver confundindo. Falou desse livro, né? E aí eu me interessei porque ele me pareceu muito. Eu não li, tá? Mas quando a Jamília, a pessoa, falou do livro, ele me fez lembrar muito do conto da Clarice Lispector que chama Feliz Aniversário, que está no livro Laços de Família. O conto é a história de é o aniversário de 80 anos, 89 anos, da matrona, né? Da mãe da família ali. E aí a família se junta para comemorar. Só que assim, ela se torna igual aos enfeites que estão na mesa. Ela e o bolo, sabe, tanto faz. Elas estão ali só para cumprir espaço, porque não existe uma interação da família com ela. E a gente tem acesso aos pensamentos dessa mulher e a gente percebe que existe uma grande mágoa dela, ao mesmo tempo uma certa desconexão da realidade. É muito legal, tá? E aí a pessoa falou desse livro, Derrubar Árvores, uma irritação, e ele me chamou a atenção. Olha aqui, por quê? Que se você conhece o conto Laços de Família, você vai entender por que me chamou a atenção. Sentado em uma poltrona durante um jantar elegante em homenagem a um ator de teatro, o narrador observa em silêncio todo o jogo de aparências interpretado pela cena artística da cidade. Ele acaba de retornar depois de 20 anos ao seu país de origem, onde aceitou o convite para o encontro de velhos amigos, decisão da qual se arrependerá amargamente. E aí segue, tá? Então, pensei assim, poxa, parece, será que dá, né, pra fazer uma leitura aí? Comprei, farei leitura agora? Provavelmente não. Cara, eu não tô na metade. Eu nem sei quantas horas tem esse vídeo. Bom, outro que eu comprei, achei esse aqui no Enjoei. Já falei, já dei essa dica e eu sigo dando. Enjoei é o melhor lugar para você comprar livros de pessoas direto, assim, porque não tem o sebo como atravessador, né? Você compra direto do dono. E aí, preços mais acessíveis e tal. E eu achei esse aqui do Luiz Pirandello, que não tem reeditado na Amazon, ou seja, livro que tá fora de catálogo. Ele é da editora Martins e ele é de 1960, eu acho. Eu tinha visto a data aqui, deixa eu ver de novo. Ai, será que eu vou achar essa data? Ele é super antigo, gente. Ah, cadê a data dele? Você vê pela cara do livro, né? Tá no português antes da nova grafia lá. Da nova ortografia. Não sei, mas ele é antigo. A Excluída. Gente, olha essa capa.
Cara, eu amo livros antigos por conta disso aqui, eles são muito curiosos. Ele não tá em perfeito estado, né? Ele tá meio, parece que em algum momento da vida ele foi molhado. Preciso de um álcool para limpar minha mão. Eu falei que eu tô na febre do Pirandello, né? Esse aqui é o que eu recebi esses dias da Duda. Isso aqui é uma edição impressa do meu e-book, que chama Vai, Vida Acadêmica e Instruções. Ele é um livro autoajuda, se eu posso assim chamá-lo. Sobre a vida acadêmica, se você está fazendo mestrado ou doutorado, está passando por alguma dificuldade, quer ler um livro que te ajude a compreender esse processo, encontrar um pouco mais de paz e leveza, tá aqui o meu livro, né? Ele tem ficha catalográfica, ele tem tudo, mas eu não fiz por nenhuma editora, né? E aí a Duda imprimiu ele, porque ele na verdade é uma versão e-book, mas aí a gente fez uma impressão para quem não quiser o e-book. Vou deixar o link para comprar o e-book, mas se você quiser ele impresso, é só entrar em contato comigo, tá? Vai lá no meu Instagram tem o link pro meu WhatsApp, me chama, e que eu também vendo ele impresso, se você preferir. Eu recebi esses dias uma versão impressa que a Duda fez para mim, para eu ter disponível, né, a pronta entrega. Esse aqui tá fora do lugar porque eu utilizei ele em algum momento, que é um livro que eu sempre tô me reportando a ele, que é o Como Funciona a Ficção, do James Wood. Ele é mais pesado dentro dos estudos literários em termos de aprofundar mais, mas ainda assim James Wood é extremamente acessível, eu adoro ele. Bom, eu tirei para fazer alguma coisa, já fiz, vou guardar. Na febre Pirandello, seguimos com mais uma compra recente na Amazon, O Marido de Minha Mulher, da editora Odisseia. Gente, eu amei esse título. Se ele tiver a mesma pegada de Um Nenhum em 100 Mil, vai ser maravilhoso de ler, né? Marido de Minha Mulher, vamos lá. Tenho que guardar também. Nossa, esse aqui eu tirei... Nossa, peraí que vai despencar tudo. Tem muita coisa que eu tenho que guardar. Esse aqui eu estou relendo para preparar o conteúdo do mês que vem, que é o mês de abril, no qual, no Travessia, nós leremos Os Gestos do Osman Lins. O Osman Lins é um escritor tão pouco falado da literatura brasileira, né? E eu gosto dele. Eu li muitos anos atrás, talvez no primeiro ano de faculdade, As Mulheres dos Cárceres da Grécia. Mas eu lembro pouco da história, eu lembro que eu tinha gostado. E eu queria ter colocado esse romance dele no Travessia, mas ele estava fora de catálogo. Então não deu. Não tinha em versão e-book, não deu. Mas parece que vai ter uma editora que vai relançar ele esse ano, vocês viram isso? Enfim, aí eu escolhi esse aqui, Os Gestos, pela editora Olho de Vidro. São quantos contos? 28? São contos, tá? É um livro de contos. Estou relendo para... Vou até botar ele ali na mesa de trabalho, porque eu estou relendo para... preparar o material do pessoal. A leitura desse mês, da Comunidade Perto do Coração, é esse aqui, ó, da Ana Paula Maia, Assim na Terra como Embaixo da Terra. Ana Paula Maia é uma escritora brasileira contemporânea que está concorrendo, ela é semifinalista do The Book Prize, acho que é isso, em algum prêmio muito importante na literatura internacional. O livro dela foi traduzido e aí tá na lista lá dos semifinalistas. E aí a gente resolveu ler esse livro. Como eu nunca li nada da Ana Paula Maia, eu não sei nem dizer que legal que ela tá lá, ela merece, enfim, deve merecer, mas eu queria dar minha opinião, tirada do meu sovaco. Aí eu preciso ler o livro pelo menos, né? Então, tiramos aí na votação, que quase não teve opções, ele ganhou. Então a gente tá lendo no clube, vou colocá-lo aqui porque ele precisa voltar pro carrinho. Tirei daqui, mas já vou guardar o outro do Dionélio Machado. Eu fiz um vídeo sobre o livro Os Ratos, né? Que a gente vai conversar sobre ele no Travessia. Aí eu tinha tirado esse aqui, mas já vou colocar ele de volta, porque eu não vou precisar dele mais. Também tirei para preparar o conteúdo sobre o Dionélio Machado. Vou ter que tirar de novo para preparar sobre o Osman Lins? Vou, mas eu vou guardar para não ficar bagunçado, porque eu não vou fazer isso agora. Eu vou aproveitar e guardar enquanto a gente conversa, porque é exatamente aqui, olha só, pronto. Uma coisa a menos para guardar na hora que eu parar de gravar. Inclusive, esse aqui também eu tenho que guardar e depois eu pegar de novo. Eu gosto muito de recorrer a esses livros aqui quando eu vou preparar conteúdo dos meus clubes e cursos, né? Esse aqui é uma história da literatura brasileira pelo Carlos Nejar. O outro que eu mostrei, mas acabei nem falando, os outros dois, um é do Alfredo Bozzi, que é uma grande referência nos estudos da área, né? Com a história concisa da literatura brasileira. E o outro, ele já é mais desatualizado, e eu confesso que eu tô tomando um pouco de birra do Massaú de Moisés, mas ele também é importante nos estudos da área. Ai, gente, quem que sofre desse mesmo problema que eu? Como é que tá o microfone? Tá ligado ainda. Na febre Pirandello, eu achei que eu não tinha nada dele quando eu comprei Um Nenhum em 100 Mil, né? E aí eu fui e comprei esse aqui, que eu amo essa coleção, inclusive, da Companhia das Letras, que é
Prêmio Nobel Companhia das Letras. Esse aqui tem 40 novelas de Luiz Pirandello, com seleção e prefácio de Maurício Santana Dias. Então eu fui comprei na Amazon, aí depois eu descobri que eu já tinha. Foi. Enfim, ossos do ofício, né? Tem que guardar. O que eu vou fazer? Era pra eu ter devolvido, eu esqueci. Será que já passou do prazo? Vou tentar vê-la. Vou até deixar em cima da mesa, porque se tiver passado do prazo, eu passo pra frente, eu vendo, vejo o que eu faço. Mas eu vou continuar com o meu, que tá em excelente estado, inclusive. Não tem necessidade nenhuma de eu ficar com o novo. Eu tirei esse aqui no mesmo dia que eu tirei aquele ali, que foi um domingo que eu tava arrumando as minhas prateleiras, fazendo uma limpezinha meio superficial. Eu tô tentando comprar esse livro na Amazon há meses, que é O Ventre da Baleia, do Javier Cercas. Eu nunca li nada dele que eu me lembre. Teve uma febre do Javier Cercas na época que eu tinha meu canal no YouTube, muitos influencers, muitos booktubers estavam lendo, e aí a febre passou e parece que tá voltando, né? E aí, gente, eu li esses dias, um tempo atrás, eu li na sinopse, em algum lugar, que era um professor como personagem, e eu adoro livros que tenham personagens professores ou escritores. Eu falei, cara, nossa, inclusive tô pensando numa coisa aqui. Vocês já repararam que quando a personagem é mulher, professora ou escritora, o livro tende a ser mais bobinho? Uma coisa meio young adult? Ou é impressão minha? Pensei nisso aqui agora. E quando é homem, o negócio é mais intelectual, mais profundo, mais complexo. Caraca, interessante. Porque eu também gostaria de livros que tenham mulheres como escritoras ou professoras, mas todos que eu li até hoje são bem fraquinhos. Bom. E aí eu tava doida com esse, tentei comprar na Amazon, tentei achar na estante virtual. Gente, que novela. E eu descobri que eu já tinha. Por acaso. Que bom. Aí eu tirei pra ler. Li? Não. Então eu vou voltar com ele pro lugar, porque eu não quero que essa bagunça fique tão aqui, né? Porque, enfim. Ó, inclusive, Ossos do Ofício, quando eu comprei aquela edição dos ratos que eu mostrei pra vocês, da Todavia, que tá linda. Essa editora é muito boa, né, gente? Pena que é cara. Quando eu comprei essa daqui, eu não lembrava, mas eu já tinha essa daqui. Que eu comprei muitos anos atrás, da Círculo do Livro. Consigo me desfazer dessa porque eu tenho outra? Não. Deixar ali pra usar ele no dia do encontro. Peguei pra reler esses dias, consegui? Também não. Tô amando esse livro? Tô, mas desde janeiro que ele tá encalhado. Vai continuar no carrinho? Vai, porque eu ainda tenho a meta de terminar. Achei o Cazul, viu? Eu precisava, porque ele tava embaixo dos escombros. Vestígios do Dia. Baita livro, tá, gente? Talvez eu entre numa febre Cazul e Shiguro também, igual eu entrei no do Pirandello. Mas eu ainda me segurei esses dias, porque teve a Semana do Consumidor e os livros dele caíram muito de preço. Tava tudo na faixa de R$ 40. Tô cheia de livros dele no meu carrinho que eu fiquei com vontade de ler depois desse daqui. Mas como um novo membro da família rapou o que tinha na minha conta bancária, porque eu tive muitos gastos desde que ele chegou, eu abri mão dos livros. E Semana do Consumidor e Saldão de Livros sempre tem na Amazon, né? Então, eu consegui segurar. Temos um encontro sobre ele hoje, então ele vai sair do carrinho e vai aqui pra mesa de trabalho. O que mais temos aqui? Acho que eu até mostrei esse aqui pra vocês já e não guardei ainda. Vou guardar junto com o marido dela. No vídeo que eu mostrei, eu falei que era o pai, né? Não, a Tabata é a esposa do King. Paguei caro, me arrependo, mas enfim, já era, já comprei. Vai lá pra prateleira onde tá o King. Deixar a família reunida. Mais quem? Nossa senhora, tem que guardar isso tudo aqui também. Crisanteme. Tivemos encontro mês passado sobre Crisanteme, né? Da Mulher dos Olhos de Vidro, baita livro. Fico muito feliz que a galera que leu gostou muito. E eu tinha tirado todos da janela amarela dali da prateleira para, então, Matar, Mãe, Flores Modernas e Enervadas. Eu tinha tirado todos dali para mostrar para vocês. Ô, janela amarela. Ô, Carol. Lança Enervadas também, pra gente ficar com uma coleção bonitinha. Eu prometi que eu ia mostrar minha coleção de livros da Janela Amarela e não fiz isso até hoje, né? Mas eu vou fazer, juro pra vocês. Botar de volta lá. Esse aqui eu tirei porque eu queria ler também, já comprei tem um tempo. Já foi pra prateleira, já voltou várias vezes, que é o Escrever é Humano, do Sérgio Rodrigues, que vai falar exatamente sobre a questão do uso de inteligência artificial na escrita. Ele vai continuar no carrinho porque eu tenho fé que eu vou conseguir lê-lo. Inclusive, o Rogério, meu amigo, começou a ler esses dias e tá falando bem dele, então tá mais do que na hora de eu pegar para ler. Também tinha tirado para comentar sobre ele com vocês, que é o A Luta, da Carmen Dolores, que é a mãe da Crisanteme. Eu adoro esse livro. Eu acho que se a galera que fez a historiografia da literatura brasileira, que fez os livros didáticos do passado, tivesse lido esse livro, a gente falaria muito mais dele do que do Curtiço, tá? Trago verdades.
Esse aqui eu acho que eu já mostrei pra vocês, não guardei ainda. Voltou pro carrinho depois do vídeo, olha que vergonha, mas agora ele vai ser guardado. Que é contos completos na época, né? Não, mentira, Contos Reunidos, do Moacir Clear. Eu comprei ele no sebo, Ajude Livros, que eu vou continuar, gente, se eu puder fazer alguma coisa que preste para as pessoas do mundo com o meu trabalho na internet, eu farei. Porque a gente não tá aqui em vão, a gente não pode estar aqui só de forma egoísta. Se você é influencer, se você tem um mínimo de seguidores para os quais a sua palavra fará diferença para ajudar outras pessoas, e você não faz isso, que pessoa horrível você é, me desculpa, eu tenho uma opinião sobre isso. E se eu pudesse ser uma pessoa que ajuda algo ou alguém, no meu papel aqui na internet, porque sei que vocês estão me assistindo, e isso daqui que eu vou falar vai afetar alguém aí que vai lá e vai ajudar também, e é isso, é assim, é isso que nos move, é isso que nos mantém, né, humanos. A Ajude Livros é um projeto muito legal que recebe doações de livros, por favor, em bom estado, por favor, bons, como esse, e põe para vender lá no Instagram, para qualquer lugar do Brasil, com preços muito legais. Gente, acho que eu paguei o quê? R$30 nisso aqui? Eu não lembro. Mas isso é uma coleção que quem gosta de livros sabe. Ele tá autografado? Ah, não. Legal. A pessoa deu de presente para alguém e escreveu assim: meu caro, só uma forma de arte. Aqui contém um pouco de verdade e vice-versa. Pô, que lindo, olha. Enfim, livros que têm histórias para além das histórias que eles contam. Aí a Ajude Livros põe para vender e toda a renda da venda dos livros é redirecionada para a ONG Animais Sem Teto, que se eu não me engano é em Curitiba. Toda vez eu erro, porque eu não sei onde eles estão. Porque estão na internet, né? Aqui, ó. Essa aqui é o sebo Ajude Livros e a ONG é essa daqui, ó, Animais Sem Teto. Eu não sou uma pessoa forte o suficiente para ajudar esses animais porque eu fico destroçada. Mas se eu puder ajudar as pessoas que ajudam, eu serei eternamente grata a elas, porque elas conseguem fazer aquilo que eu não consigo fazer. Então, não tem nada que me destroce mais nessa vida do que violência contra animal, maus tratos. Inclusive, chegou o momento de conversar sobre isso com vocês. Então, vou deixar o link para o Ajude Livros e vou guardar isso aqui no lugar certo. Domingo passado, vocês lembram do vídeo que eu fiz? De sábado para domingo? Gente, que tamanho que tá esse vídeo aqui? Sábado para domingo eu fiz um vídeo sobre menopausa e vestígios do dia. Vocês lembram que eu passei a madrugada em claro, batendo papo com vocês, cozinhando, fiz o bolo de leite para os meus pais. Eu não gostei do bolo, meu pai gostou. É tipo uma caçarola, sabe? Então, não curti muito. Fiz um pão que ficou legal lá na máquina e tal. Aí eu acordei de manhã, praticamente não dormi, né? Porque eu fui dormir, sei lá, 3 horas da manhã. E, gente, eu tava irada por não ter dormido bem? Não, por uma outra coisa. Aqui no condomínio que eu moro, que é um condomínio grande, tem muitos blocos, muitos apartamentos, perto do meu apartamento tem um bloco que eu quase não vou lá. Só vou para levar lixo e passo só assim, direto. Eu não entro no bloco. Mas tem um andar no térreo, tem um apartamento no térreo, que você ouve o dia inteiro o latido de um cachorro. E aí eu descobri que é um Spitz, mesma raça do Popodo, e ele fica trancado no banheiro das 8 da manhã às 10 da noite, porque é o tempo que você ouve o latido quase todos os dias. Hoje ele não tá. Então provavelmente as mulheres, filha da mãe, estão lá em casa, estão na casa lá com o cachorro. Então ele morreu, né? Porque, por favor, gente, esse apartamento é pequeno. O banheiro dele é pequeno. Como é que você me deixa um cachorro trancado no banheiro o dia inteiro? Enfim, isso tem me incomodado há muito tempo. Eu passo lá, ouço ele latindo, me dá uma angústia, me dá uma tristeza. E eu falei, quer saber, eu vou denunciar. Liguei pro Disque Denúncia, me exigiram uma série de dados. Eu falei, vou atrás desses dados, vou ligar de novo. E aí no domingo, eu levantei assim, decidida a fazer a denúncia. Eu falei, não, de hoje não passa. Desci com pão, desci com bolo, deixei tudo no carro, estava pronta, linda, arrumada para ir visitar meus pais e tomar o café da manhã com eles, junto com o Popodo. Dou um passeinho com o Leopoldo antes de ir para casa dos meus pais e aproveito para fazer a denúncia. Porque eu passei perto, ouvi o latido, falei, ó, tá lá, tá preso, mais um motivo para fazer a denúncia agora, porque eu vou ter como ligar para lá e falar, vocês estão ouvindo aqui aos fundos? Aí liguei para 181 e, gente, nada mais difícil do que fazer denúncia nesse fucking país, tá? Principalmente maus tratos animais. A pessoa que me atendeu me tratou super mal, me tratou com pouco caso, foi dificultando cada vez mais a minha tentativa de denúncia para eu desistir.
E aí tem uma hora que ela me pede uma informação que exigia que eu entrasse num bloco e entrasse no primeiro andar, ali no térreo, desculpem, para pegar a tal da informação que ela pediu. Eis que então eu saio do meu percurso habitual, entro no bloco, coisa que eu nunca faço, porque eu passo na porta, mas eu não entro no bloco, né? Tem um corredor para você passar por ele com plantinhas e tal. Com a mulher no telefone e o Popoto passeando. E eu ouço um pio. Eu ouço um pio e falo, gente, tem um passarinho aqui no chão. E eu com a mulher no telefone e o Leopoldo, puxando o Leopoldo, né? O Leopoldo me puxando pra passear e tal. Quando eu procuro, não vejo, porque eu falei, tá, não, deve estar em alguma árvore, deve estar em alguma janela, caiu de um ninho e tal, que é que acontece muito isso. Não acho. Quando eu olho para o chão, eu quase piso nisso daqui. Oi, amor, vem cá. Vem cá, passarinho. Ei, passarinho. Oi, garrou? Ah, meu Deus, garrou também? Não, vamos agarrar. Acordou, Popodo? Você veio ver seu irmão? Vamos, passarinho, vamos falar oi com as pessoas? Olha o passarinho que eu quase pisei. É, meu amor, você tava lindo. Oh, meu Deus, tá ronronando pra mãe dele, gente. Oh, meu Deus, eu também amo você, meu filho. Falem oi para o Benito. Benito, o bonito. Ah, gente, olha isso. Tem como não amar? Então é isso, meu povo. Esse é o novo membro da família. Querem saber a história dele? Ele nasceu da mamãe, pronto. É só isso que importa. Ele estava lá, no chão, abandonado. E aí, eu vi que perto de onde ele estava tinha uma caixinha cheia de buraquinho, água e um potinho de ração. Só que, quando eu vi, ele era tão pequenininho, como vocês podem ver. Imagina uma semana atrás, então. Desnutrido, fraco. Que ele não conseguia nem andar direito. Ele cambaleava. Aí eu peguei ele com uma mão só. Na outra eu fiquei segurando o Popodo, que me puxou. Ele tá ouvindo a história dele agora. E falei, vou levar ele numa clínica veterinária antes de ir pra casa dos meus pais, vou deixar ele lá pra eles verem se tá tudo bem com ele. Fazer os primeiros socorros. E nisso eu descubro, vou resumir, porque eu até contei no Instagram história com mais detalhes, até botei prints, mas vou resumir. Porque na hora que eu peguei ele, uma menininha me chamou da janela no terceiro andar. Moça, 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 eu achei ele no campinho. É muito gostoso, né? Eu achei ele no campinho. Mas meus pais não deixaram eu ficar com ele porque eu tenho um passarinho. Então eu botei ele aí, mas eu não abandonei ele não, tá, moça? Eu só botei ele aí pra alguém adotar. E você via pela carinha dela que ela tava muito triste, muito angustiada. E assim, gente, eu tenho 46 anos, já tenho bastante tempo de vida, ficou nítido pra mim que ela tava sofrendo, mas ela é uma criança, né? Ela salvou ele do campinho, onde ela o encontrou, abandonado, viu que ele precisava ser salvo ali, tentou levar pra casa e provavelmente os pais não deixaram. Então ela, se é que foi ela, né? Botou na porta do bloco com a esperança de que alguém o salvaria. Ai, você vai morder meu nariz? É? Você vai morder o nariz da sua mãe por quê? Não morde, não. Então, depois eu reencontrei com a menina e depois eu soube que no grupo do condomínio alguém chegou a ver ele lá antes de mim, filmou e falou: gente, tem um gatinho abandonado aqui. Eu não posso pegar porque eu sou alérgica, mas vê se alguém pode vir aqui pegar. Cara, eu não consigo pensar na possibilidade de ver um bichinho precisando de ajuda e não fazer nada. Ele gosta desse óculos. Eu não consigo conceber que alguém viu esse cisco de gente no chão, cambaleando porque ele não conseguia andar, precisando de ajuda, passou, filmou, jogou no grupo e foi embora. Mas enfim, o pessoal do grupo ficou 50 minutos discutindo quem era o culpado, que tinha que procurar nas câmeras quem abandonou, que a pessoa tinha que se responsabilizar e pegar de volta.
xingando o porteiro, que não foi lá buscar o bichinho. Enfim, gente, um caos. 50 minutos de mimimi no grupo do condomínio e ninguém tinha feito nada. Mas a sorte é que nesse meio tempo eu passei lá e o que que o Papai do Céu fez? O Papai do Céu falou: toma aqui de presente para você de Dia da Mulher. E eu encontrei, nós nos encontramos. E aí a gente foi lá na clínica, né, bebê? Fizeram os primeiros atendimentos, eu trouxe ele para casa e até ontem, 6 dias, ele estava em quarentena. Quarentena de 6 dias. Mas porque ele é muito pequenininho, né, gente? Então não dá também para deixar ele preso lá. Ele ficou no box, ironicamente, ficou preso no meu banheiro. Tudo porque eu ia denunciar um cachorro que fica preso no banheiro. Muito bem cuidado, muito bem amado. E ontem ele foi introduzido na família oficialmente para Popô e Agatha poderem chegar perto. Porque até então a gente estava tomando cuidado, porque se ele tivesse alguma doença, tivesse algum problema, uma gripezinha, os testes iniciais tinham dado negativo para tudo que tinha que dar negativo, mas ainda era importante a gente manter um certo isolamento, né, meu filho? E agora? Ai, que choninho, mamãe. E agora ele tá fazendo parte da casa. Ele adora um colinho, cada vez que eu pego ele no colo, como vocês ouviram, ele ronrona. E é isso, né? Vai ver, Deus falou assim: nossa, você tá ajudando tanto a ONG Ajude Animais que eu vou mandar mais uma coisa linda pra sua vida, mamãe. Vou mandar mais um filho pra você. Aí eu vou. E aí, como é que fala? Não, é isso, gente. Esse é o Benito, o bonito, meu bebê. Irmãozinho Popodo agora. Cadê o Popodo? O Popodo tá com um pouquinho de ciúme, tá, gente? Mas a gente vai lidar bem com isso. Daqui a pouco eu pego ele no colinho. A Agatha também. Tá todo mundo um pouquinho ciumado, mas eu tô fazendo o possível para dar atenção para todo mundo, para ninguém sofrer. Então, o bebê. O que foi? Tá chovendo? Tá ouvindo o barulho da chuva? O bebê tá sendo adicionado aos pouquinhos pra gente evitar estresse. Então eu solto ele pela casa, eles interagem um pouco, a Agatha dá uns tapinha nele, depois lambe, ela tá um pouco confusa. E a Agatha, pra quem não sabe, também foi um resgate aqui do meu condomínio, vocês acreditam? Gente, se os gatos do mundo souberem que tem uma louca aqui que tá começando a resgatar as pessoas, gatinhos, os gatos vão vir tudo pra cá, eu tô ferrada, porque eu vou sofrer muito. A Agatha ficou uns 5 meses morando aqui, solta. O pessoal dizia que ela tinha dono, mas ela não tinha, sabia? Sua irmã, tava abandonada. E aí a Agatha me adotou e veio morar aqui em casa e agora ela é minha filha. Tem 2 anos já. Vai fazer 2 anos, dia 1º de maio. E esse aqui, dia 8 de março, né? Então vamos ficar aqui com a mamãe pra gente terminar o vídeo. Tem muita bagunça aqui ainda pra arrumar. O que mais tem? Não, tá acabando. Falta só mais esse livro pra mostrar pra vocês que eu comprei também. Inclusive, tenho que fazer o vídeo mostrando minha coleção de livros de receitas, né? Esse aqui é o Marmitas Saudáveis. Eu tenho gostado muito de fazer a comida, congelar, porque aí na hora do almoço eu tenho que comer, igual hoje, por exemplo, que eu não quero ir pra cozinha, não é um problema, né, meu filho? Deixa eu fazer o quê? Deixa eu ir lá, botar no micro-ondas uma marmita que eu fiz, que tá congelada, e papar. Você quer papar também? Então é isso, gente. Com este novo membro da família, eu despeço de vocês. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui e até o próximo livro.